pluralidade de povos, diferentes culturas com diferentes aceitações de crenças. A população brasileira é o reflexo de um país que recebeu o mundo e suas diferentes culturas de braços abertos. Mas será que somos tão receptivos assim? Discriminação. Segregar. Tratar pior ou injusto alguém por causa de suas características pessoais. Raça, cor, sexo, idade, convicções políticas ou credo religioso. Quebrar o princípio de igualdade, o que leva alguém a acreditar que suas crenças ou convicções são superiores ao credo alheio. Motivados por ideologias interpretadas de forma equivocada, pessoas são motivadas a atos de incitação ao ódio, agressões físicas e verbais. Intolerância religiosa. A religião é um fenômeno de intensa importância para a vida dos seres humanos. É através dela da qual podemos nos expressar e sanar questões existenciais. Quem sou eu? Para onde vou? Deus existe? O fenômeno religioso está presente quase que na totalidade da população brasileira. Quase 65% dos brasileiros são católicos, 22% são evangélicos das mais diferentes denominações. Menos de 0,5% pertencem ao candomblé e à umbanda. 8% não possuem religião. Cada um à sua maneira, as principais religiões pregam a fraternidade, a humildade e honestidade, valores incontestáveis para a sociedade atual. Mas ao passo que olhamos para o mundo, não vemos a mesma coisa. A história da humanidade está cercada de gigantescos casos de intolerância religiosa. Temos como exemplo o Holocausto, o genocídio armênio e a Inquisição. O Holocausto foi uma prática de perseguição política, étnica, sexual e religiosa estabelecida durante os anos de governo nazista de Adolf Hitler. O genocídio armênio foi um extermínio sistemático do governo otomano, hoje Turquia, de seus súditos armênios. Grupos étnicos nativos e cristãos foram perseguidos. A Santa Inquisição foi uma espécie de tribunal religioso criado na Idade Média para condenar todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica. Com a intenção de impor seu pensamento aos escravos africanos, a Igreja Católica demoniza suas religiões, fato e filosofia que está impregnada até hoje na nossa sociedade. Bom, dentro do nosso início umbandista, nós vivemos assim a fonte dos orixás conceituados como os santos da igreja. Porque lá atrás, quando os africanos vieram para dentro do Brasil, havia aquela dificuldade de se cultuar os orixás. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram as sincretizações, para que então não houvesse jeito deles desconfiarem que eles estavam cultuando aos seus fontes. Aí consagraram Yansan com Santa Bárbara, consagraram Xangô com São Jerônimo e assim por diante, para que assim, quando eles estivessem cultuando, não houvesse interrupções e nem os donos das senzalas pudessem tirar, a força do culto africano. Em relação às matrizes africanas, a Igreja Católica entende, sabe, de que hoje experiências que são vividas aqui no Brasil, principalmente na Bahia, que é um pedaço da África dentro do Brasil, são experiências que foram herdadas de fato lá da África. A dimensão religiosa para o africano está no seu corpo, no seu gesto, na sua vida, nos seus costumes. Então, num primeiro momento, a Igreja Católica até pode ter não entendido isso e no contato da cultura africana não ter trabalhado de forma correta essa inculturação. Mas hoje, com o avanço da teologia, com o avanço da própria sociologia e de outras ciências, a Igreja Católica tenta fazer um diálogo com as religiões, principalmente de origem africana, para serem respeitadas, porque aqui o que está em jogo não é apenas a questão da fé, mas também a cultura. Se a gente for olhar para o mundo,
a intolerância religiosa nas mais diferentes religiões. O próprio islamismo, que é uma grande expressão de fé no mundo, é mal interpretada e vista até como uma religião violenta, coisa que o verdadeiro muçulmano prega a paz e não a guerra. Praticar uma fé diferente dentro de um país com uma predominância de religião, por muitas vezes acaba sendo complicado. Fiéis dessas religiões acabam enfrentando dificuldades sociais todos os dias. Você já passou por algum momento de intolerância? Houve um fato que aconteceu com alguns irmãos nossos, isso já deve ter mais de 10 anos, que a gente recebeu um convite para ir numa, eu acho que é uma instituição religiosa, era uma reunião judaica. Estava com o convite na mão e tudo, e ao chegar lá, por ver a pessoa da nossa igreja bem trajada, assim, com as túnicas e tudo, tinha lá um judeu mais exaltado, assim, que começou a querer expulsar mesmo, entendeu? Ele armou lá um escândalo, um barraco, entendeu? Principalmente depois da gente dizer o nome Yehoshua, que acreditava no Messias e tudo, né? Menosprezando a nossa crença. E aí precisou, realmente, a gente terminou indo embora para não ter mais confusão, para não causar... Depois o pessoal da instituição mandou e-mail se desculpando por o que havia ocorrido e tal. Tirando esses fatos, assim. E uma vez também aconteceu com a outra pessoa, um outro irmão nosso, da pessoa cruzar na rua e ao ver a pessoa assim, o camarada fazer cara de nojo assim e cuspir no chão. Como nós estamos num país aberto, livre, para mim, qualquer um tem o direito a expressar a crença religiosa que ele quer, entendeu? Tanto os afro-brasileiros como muçulmanos, entendeu? Os budistas. Então, eu vejo que a população, a sociedade, ela tem o direito à opção. Não sou contra a pessoa querer fazer apologia àquilo que ela pensa. Eu sou contra quando isso fere os meus direitos. O único caminho para a solução deste problema é pregar o respeito. Eu penso que a forma de combater a intolerância religiosa é entender que a fé não está desligada da razão. Alguém que busca a fé tem que também exercer o papel racional. Agora, se ela for vivida na perspectiva da irracionalidade, de tirar e suprimir a razão, a fé pela fé, sem a razão, ela pode se tornar uma intolerância mesmo, pode se tornar um ato desmedido. Nós devemos estudar. Nós devemos, antes de tudo, antes de falar, antes de acreditar no que as pessoas dizem, a gente devia testar em nós. Porque o exercício começa com a minha inteligência. Quando eu sou uma pessoa levada pela inteligência alheia, eu perco meu poder de escolha, eu perco o meu direito de opinar e, acima de tudo, de dar o meu ato de compreensão. Quando Jesus pregou na terra, ele não pregou para destruir Roma, para destruir quem não era contrário a ele. Pelo contrário, tá? A maior pregação de Jesus Cristo foi o amor. Ele sempre pregava o amor, sempre falava para nós amarmos o próximo, como ele é, você entendeu? E eu acho que a maior pregação nossa tem que ser essa. A ênfase maior do cristão tem que ser o amor. Independente daquilo que a pessoa pensa ou quer ser, eu tenho que amá-lo do jeito que ele é, da forma que ele pensa, e vamos seguir dessa forma até quando for o final. Então o conselho que eu dou é: procure um lugar onde você possa se sentir bem e viva essa fé de uma maneira boa, de uma maneira exemplar, adequada. Se você vive realmente essa fé de uma maneira boa e exemplar, automaticamente você é tolerante. O camarada, ele pode ser da Umbanda, ou ele pode ser católico, ou ele pode ser evangélico do Testemunho de Jeová, ou ele pode ser evangélico da Assembleia. Qualquer um deles, se ele for intolerante, ele não está seguindo os preceitos da doutrina dele, como o seu pastor, o seu regente, né, o seu ministro ali ensina. Pode ter certeza, toda religião, independente de qual é ela ensina a pessoa a ser honesta, educada, que é questão de princípios, né? Isso aí o caráter tá além da religião. Então eu acho que a intolerância ela termina quando as pessoas que dizem viver uma religião realmente vivem. Os que vivem não praticam tais obras. A liberdade não pode criar vítimas.
É preciso ter ética e responsabilidade. É um momento para a sociedade, não apenas no Brasil, mas também no mundo, refletir sobre isso, porque cresce o sentimento de intolerância, cresce o desrespeito à diversidade. Para ver uma sociedade democrática e livre, é preciso chegar à compreensão de que todos têm o direito de seguir um caminho, inclusive o de não seguir um caminho religioso.